Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira, celebramos hoje a solenidade da Natividade de São João Batista, o maior dentre aqueles nascidos de mulher. Ele é o precursor de Jesus Cristo, pois prepara de modo imediato a chegada dos tempos messiânicos. Então, que nós possamos celebrar a liturgia com muita fé e esperança. Então, a primeira leitura está em Isaías capítulo 49, versículo 1 a 6. Isaías capítulo 49, versículo 1 a 6. Nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. E disse-me: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. Agora diz-me o Senhor, ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele, não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações para que minha salvação chegue até os confins da terra. Então, a primeira leitura, né, nós celebramos hoje a solenidade da Natividade. Nós celebramos hoje solenemente a Natividade de São João Batista, o precursor de Jesus Cristo. O mistério de sua vida está entrelaçado com o mistério da vida do Senhor. Filho do casal de idade avançada, Zacarias e Isabel, a estéril é o único santo, além da bem-aventurada Virgem Maria, da qual celebramos seu nascimento na carne e seu nascimento para o céu. Então, na primeira leitura, nós temos aqui, né, na leitura do livro do profeta Isaías, né, o Senhor fala para a gente, eu te farei luz das nações. Aqui o profeta Isaías fala, né, o Senhor fala através dele, eu te farei luz das nações. Então, que nós possamos sempre cada vez mais dar testemunho da palavra de Deus, dar testemunho do Evangelho de Cristo, que nós que ele, né, ele nos fará luz das nações. Ele nos faz luz das nações. Então, que nós possamos sempre estar a serviço dele e levar a boa nova do reino a todos. E agora falando da segunda leitura, hoje ela está em Atos, capítulo 13, versículo 22 a 26. Atos, capítulo 13, versículo 22 a 26. Naqueles dias, Paulo disse, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme Deus prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou, Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Irmãos descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Então aqui, a leitura dos Atos dos Apóstolos fala pra gente, né? Fala sobre João Batista também, né? Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Paulo fala para a gente no seu discurso aqui, né, em Atos dos Apóstolos. Antes que Jesus chegasse, João pregou um batismo de conversão. E João falou, né, eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Então, como eu falei aqui no início da liturgia, João Batista é o precursor de Jesus Cristo, pois ele prepara de modo imediato a chegada dos tempos messiânicos. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 1, versículo 37, depois o 66 e depois o versículo 80. Lucas capítulo 1, versículo
57 a 66 e depois o versículo 80. Lucas, capítulo 1, versículo 57 a 66 e depois o versículo 80. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Então, João Batista, sendo o último dos profetas veterotestamentários, anuncia a chegada dos tempos messiânicos, apontando ele mesmo o objeto de seu anúncio, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, no texto de São Lucas, proposto para esta solenidade, o nascimento de João é a marca da misericórdia de Deus para com seu povo, representado por seus pais, Zacarias e Isabel, considerados justos diante de Deus. No momento da circuncisão do menino, seu pai, que estava mudo, torna a falar, indicativo de que os acontecimentos que sucediam estavam de acordo com a vontade divina. Então a mão do Senhor estava com ele, diz o texto. O nome hebraico João significa Deus é gracioso ou Deus é misericordioso. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.